A Procuradoria-Geral da República decidiu nesta terça-feira denunciar mais pessoas por participação nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Berenice Leite chegando ao vivo com as informações pra gente. Oi, Berenice, boa noite. Mas quantas pessoas foram denunciadas e por quais crimes elas devem responder? Oi, Lívia, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, a denúncia da Procuradoria-Geral da República mira mais 139 pessoas suspeitas de participarem diretamente dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Dessas, 137 teriam participado, como eu disse, depredando especificamente a sede do Palácio do Planalto. Tudo isso foi identificado com a ajuda das câmeras de monitoramento do local. Além disso, dessas 139, 2 pessoas foram presas em flagrante, portando aí equipamentos que poderiam causar explosões de coquetel molotov, além de facas e rojões. Somando agora, só o número de denunciados pela Procuradoria-Geral da República são 835 pessoas. Destas, 645 são pessoas que são investigadas por participarem incitando a violência, que são aquelas pessoas. Berenice Leite está trazendo informações para a gente, então, a respeito de mais essa decisão da Procuradoria-Geral da República de denunciar outras 139 pessoas por envolvimento nos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Ela estava trazendo, inclusive, a informação para a gente, que, inclusive, ela está de volta. Berenice Leite, vou mudar de assunto com você agora, mas falando ainda desses ataques em Brasília, Nesta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Quais os alvos hoje? Olha, diretamente 8 mandados de prisão até o último balanço divulgado, 6 deles já haviam sido cumpridos, e 2 pessoas não teriam sido encontradas, 2 suspeitos, então, de participar, financiando e também diretamente aqui, como eu disse, depredando mesmo o patrimônio público. Além disso, 13 mandados de busca e apreensão, e os alvos estão nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e também São Paulo. Os últimos dados atualizados, então, como eu disse, 6 pessoas presas até o momento dessa Operação Lesa Pátria, que é uma operação permanente, ela não tem prazo para acabar, já estamos aí na 6ª fase, e como você havia me perguntado, todas essas pessoas suspeitas de participar direta ou indiretamente, os crimes que elas podem, aí que elas estão sendo investigadas é de associação criminosa, armada, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Lembrando ainda que esta operação já teve outras fases, que inclusive mirou não só pessoas que participaram diretamente dos atos de vandalismo, como também financiadores. Berenice Leite, então, trazendo informações para a gente direto de Brasília a respeito, agora no finalzinho, sobre mais uma fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Fernando Capesi, é sobre mais uma fase dessa operação que eu quero te ouvir. Nós tivemos, então, 6 pessoas presas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito no STF, e alguns dos principais crimes que estão sendo investigados nessas investigações: associação criminosa, golpe de Estado e dano ao patrimônio. Lembrando que cada conduta vai ser individualizada e cada um vai responder por determinados tipos de crime, É o que se espera, Lívia? Agora, o que chama a atenção, tenho certeza que o Cristiano Vilela, pela experiência dele, também notou, é a absoluta ausência da consciência da ilicitude do que eles estavam fazendo. Caminhando tranquilamente pelos corredores, sendo filmados pelas câmeras, como se estivessem num passeio, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí a gente vê o contraste desta situação, em que tem pessoas ali completamente ignorantes, no sentido de ignorarem as consequências do que estavam fazendo, muitos deles simplesmente beóceis,
e outros que são verdadeiros marginais, como aquele que quebra o relógio trazido em 1808 para o Brasil, a destruição do patrimônio público, patrimônio de todos nós. Então existem níveis diferentes de ações, níveis diferentes de responsabilidade e de gravidade nessas ações. Igualar todo mundo significa injustiça. Cada um deve responder de acordo com o seu grau de culpabilidade. Então, a individualização das condutas é muito importante. Chegar àqueles que tiveram esta brilhante, entre aspas, ideia, e também aos que financiaram esta ação, para que respondam duramente na justiça e recebam as penas por esses crimes. Artigo 359, a letra L do Código Penal, tentar abolir o Estado Democrático de Direito, associação criminosa e dano ao patrimônio público. Mas eu insisto, estas pessoas não possuem foro privilegiado, não possuem foro por prerrogativa de função. Elas deveriam estar sendo responsabilizadas nas varas da Justiça Federal, no caso do Distrito Federal, local em que ocorreu o crime, e deveriam ser denunciadas pelo Ministério Público de primeira instância. Fora essa questão, realmente prestaram um enorme desserviço à nação, uma vergonha internacional, e o que é pior, nós estamos falando desse assunto desde o dia 8 de fevereiro, e sob a bandeira da defesa da democracia, nós estamos vendo aqui uma série de ações economicamente desastrosas para o país, que estão passando sem que as pessoas se percebam disso.